Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de instalações de segurança. Eu sou a professora Maria Cleide Oliveira e hoje nós vamos ver o conteúdo complementar ao capítulo de hidrantes. Estudamos já os hidrantes em outra aula, né? E vamos, através desse vídeo, conhecer um pouco sobre os hidrantes urbanos, ok? Então, vamos lá para os nossos slides. Então, nessa videoaula, nós vamos conhecer um pouco sobre os hidrantes urbanos, ok? E para começarmos, vamos apresentar aqui para vocês as referências normativas. Primeiro, a IT 34, que é a IT específica de hidrantes urbanos aqui do Corpo de Bombeiros do nosso estado. E depois, a NBR, a 5667, que também é uma NBR específica de hidrantes urbanos de incêndio, ok? Então, todo o conteúdo que nós vamos apresentar nessa videoaula é baseada nessas duas referências normativas. Primeiro, vamos entender o conceito, a definição de hidrante urbano, né? A gente pode entender o hidrante urbano como sendo um ponto de tomada de água também, né? O hidrante nós já vimos que nada mais é do que um ponto de tomada d'água, um ponto de água, e ele é provido de um dispositivo de manobra, no caso aqui um registro, uma união de engate rápido, e essa tomada d'água é ligada à rede pública de abastecimento de água, podendo ser emergente, no caso do hidrante público, o hidrante urbano de coluna, ou subterrâneo, né, quando ele é instalado abaixo do nível do piso. Então, ponto que é importante a gente perceber nessa definição, da gente destacar, é que o hidrante urbano, diferente do hidrante convencional, que é o hidrante de recalque, que nós estudamos em outra aula, a água que alimenta ele vem da rede pública de abastecimento, tá? Fora isso, ele tem as mesmas características do hidrante que nós já estudamos. Okay? Então, podemos perceber nessas imagens, né, essa primeira imagem aqui, ó, a gente vê o hidrante de coluna, né, o hidrante urbano de coluna, ele é externo, tá? E aqui o hidrante também urbano, sendo que subterrâneo, instalado abaixo do nível do piso. Aqui o bombeiro acionando, né, o hidrante urbano de coluna, você vê aqui a saída de água, né, ele aqui na rua, né, pública, na via pública, ok? Então, quando a gente fala de instalação de hidrantes urbanos em loteamentos e condomínios, né, que isso aí é uma observação interessante de fazer, e que tem lá na nossa IT, é que o loteador, quem está projetando o loteamento, quem está construindo o loteamento ou condomínio, ele deve projetar e também instalar, além dos demais serviços e equipamentos urbanos obrigatórios, hidrantes urbanos na rede de distribuição de água do loteamento ou do condomínio, tá? Os hidrantes urbanos, eles devem ter cada um raio de ação de no máximo 300 metros, essa é uma informação importante, devendo atender a toda a área do loteamento. Os hidrantes urbanos, eles devem ser preferencialmente instalados nas esquinas das vias públicas e no meio das grandes quadras, tá? Então, isso aqui é algumas orientações quando se tratar de instalação de hidrantes urbanos em loteamentos e condomínios. Agora, quando você tem situações que não é loteamento nem condomínio, na via pública, e vai se construir um novo empreendimento, vai se implantar um novo empreendimento, precisa se verificar se já existe no raio de ação de 300 metros algum hidrante urbano. Né? Se já existir, esse poderá ser aproveitado para atender a esse novo empreendimento. Se não, será preciso solicitar a instalação de um hidrante urbano para atender aquele empreendimento, ok? Então, essa é uma observação importante a se fazer nesse contexto de hidrante urbano. Então, um ponto importante também é a gente ter clareza de identificar a diferença entre o hidrante público, né, o hidrante urbano público, que é esse que nós estamos estudando nessa videoaula, e o hidrante de recalque, que nós estudamos inicialmente, né, quando a gente apresentou esse dispositivo, apresentou os hidrantes.
Então, a principal diferença que nós podemos identificar é que o hidrante público, o hidrante urbano, a água vem da rede de abastecimento público, né? E o hidrante externo, o hidrante de recalque, essa foto que está apresentando aqui, hidrante de recalque, a água vem da reserva técnica de incêndio do empreendimento. Essa é a principal diferença. Quando ele é externo, é fácil a gente perceber a diferença, né? A gente identifica facilmente esse hidrante de coluna, né? E esse outro hidrante aqui externo, né? O abrigo, essa caixa de incêndio que nós já estudamos em outra aula. Né? Agora, quando o hidrante ele é subterrâneo, já fica mais difícil da gente diferenciar quando ele é público, quando ele é urbano e quando ele é de recalque, tá? Porque por fora ele tem as mesmas características, né? Tá aqui, ó, a foto mostrando dele subterrâneo, aqui um corte, né, para a gente ver. O que vai diferenciar realmente é a origem da água, como eu já falei, tá? Então, aqui a água vem da reserva técnica de incêndio, é hidrante de recalque. A água vem da rede de abastecimento público, é hidrante urbano ou hidrante público. Essa imagem aqui, ela apresenta algumas características do hidrante subterrâneo, independente se ele é público ou é de recalque, né, onde você vê que vem chegando aqui a tubulação, né, tem um registro para controlar a passagem ou não da água, né, e você vê que no hidrante subterrâneo tem essa inclinação aqui de 45 graus, né, aqui é a união tipo engate rápido, que serve para encaixe da mangueira, né, e esses 45 graus ele ajuda aqui na instalação da mangueira, tá, nesse ponto aqui de conexão, onde a mangueira vai se encaixar, né. No mais, as características são as mesmas quando se trata de hidrante subterrâneo, tanto quando ele é urbano público, como quando ele é de recalque, tá? Então, em relação a hidrantes urbanos, é isso, né? Espero que tenha sido bem proveitoso esse conteúdo para você, né? E até a próxima videoaula.